Não a essa SAF maldita. Sim, a AGE. O Vasco não precisa se vender para se reerguer. Saudações vascaínas, estamos juntos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios para uma pequena resenha, uma pequena resenha falando de novo, gente, do Vasco da Gama, que está passando por uma situação complicada, mas complicada por causa de gestão, né? Eu sempre venho falando aqui, tá complicado porque não se tem uma gestão que está interessada na instituição Vasco da Gama. Está interessado em outra coisa, menos no Vasco, né? Por isso, estamos passando por essa situação complicada, né? Aí o nosso querido Robertinho está com a gente. Ele é presidente do Esporte Clube Talva, mas também é vascaíno e também está sentindo na pele essa situação do Cruz Maltino. Bom dia, Robertinho. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Oasis aí. Maurício, vamos bater aquele papo aí, falar sobre o Vasco, que não tá numa situação muito fácil, não. A situação tá meio complicada, Robertinho. Vasco da Gama, né? A gente viu aí um Vasco começando o Campeonato Carioca aí, né? Vencendo por 4-2, mas já cedeu 2 gols. É o que a galera sempre tá comentando nas redes sociais, é que o Vasco voltou para o ano 2022 com praticamente os mesmos problemas. Sempre ganha, mas cede gols. Por exemplo, em São Januário, na última partida agora, começou ganhando e cedeu o empate para o Boa Vista. E esse mais um gol de cruzamento, assim né? Não dá. Apesar do gol do Boa Vista não ter sido de cabeça, mas foi mais um cruzamento na área, coisa que nós sofremos muito na Série B. Verdade. E o problema permanece. Assim, o Vasco teve que remontar o seu time, né? Pela uma Série B muito ruim. Muito ruim. Mas compensação... Pífia, né? Isso aí, o Campeonato Carioca já é bom pra isso, né? Porque a gente, como já falamos aqui em um programa anterior, o Campeonato Carioca está com um nível muito baixo cada ano. Então, assim, pra preparação, para que o Vasco almeja durante o ano, até que é bom, é uma Estão encarando como uma temporada, isso, né? Isso aí, uma competição uma pré-temporada. Para uma pré-temporada para começar a Série B. E o Carioca é bom para isso. Vamos torcer, né? Porque o Vasco remontou um time. Vamos torcer para que o Zé Ricardo consiga fazer esse time da Liga para o Vasco conquistar o seu objetivo, que é voltar para a Série A do Brasileiro. É verdade. Eu tenho até falado aqui nos programas que eu tenho já, é o terceiro programa que eu falo de Vasco, que a rapaziada não tem culpa de nada. Eles foram contratados, vieram para o Vasco. Não são as contratações que a gente esperava. A gente esperava que em 2022 viessem contratações com mais peso para que a gente pudesse montar um time, né? Sim, que a gente pudesse aí galgar uma Copa do Brasil, brigar na Copa do Brasil, brigar no Brasileirão Série B para voltar para a Série A, mas parece que o elenco é um elenco ainda... É que eu falo com os amigos vascaínos, vamos ter fé. Vamos ter fé, né? Que o elenco é um elenco totalmente desconhecido, que foi montado, jogador que... Igual veio o Yuri aí, veio da Série B, do CSA, o goleiro Thiago veio da CSA também. Então é um time que a gente tem que ter fé para torcer para que dê certo, que não é nada muito concreto que a gente possa ter pelo final do ano. Hein? A gente já pode ver aí contra o Boa Vista dentro de São Januário que o resultado não foi muito legal, não. Sim, eu já vi esperava. Eu já vi até o Zé Ricardo falando que vai precisar de uns 6 jogos aí pro time estar mais entrosado. E colocou a culpa na Covid, né? Covid, eu vi isso também. Já começa a se apegar no que pode pegar se der errado lá na frente. Se der errado, ele vai continuar falando da Covid. A Covid pegou nos jogadores aí e os jogadores estão impossibilitados. Gente, o problema é que o Zé Ricardo esperava mais contratações, que não está acontecendo, não houve. Há boatos, né? Há conversas, mas a gente não vê nada na real, nada na prática aí dentro de campo do Vasco da Gama. Como aquelas promessas que viriam lá daquele time de fora aí do Mercosul. Eu esqueci até o nome do jogador que viria aí e acabou não vindo mais, né? Eu acho o seguinte, essa gestão não tem a confiança para que outras entidades aí esportivas possam vir com jogadores para cá. Não tem confiança. Não tem. A gestão não tem. E agora com essa questão de SAF, cara... outra coisa. Essa questão de SAF, nós temos combatido muito isso aqui, comentado muito, inclusive grupos nas redes sociais são contra. Nós estamos aí com uma petição pública para você assinar contra a SAF. Agora, Robertinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a favor ou contra a SAF no Vasco hoje? O que você acha aí? Maurício, seria interessante a SAF no Vasco? A SAF é uma coisa que surgiu aí
no futebol brasileiro, de repente, tá todo mundo se perguntando. Empolgado. Empolgado, isso aí, empolgado. E nem sabe e a gente, os perigos que tem por detrás disso aí. Isso aí, ó, eu procurei, né, me informar, que a gente procura se informar, e assim, eu hoje eu só me tornei contra a SAF, porque a SAF não é bom, na minha visão, não é bom para todos os clubes. Sim. E pro Vasco, para mim... Principalmente, né? Porque, Maurício, o Vasco é um time, assim, vamos dizer, viável. A marca Vasco, ela é muito forte. Então o Vasco é um clube que não precisa ser vendido para ser bem gerido, entendeu? Ela precisa de uma gestão forte, que nós não competente, que nós não estamos tendo há muitos anos. E há muitos anos que a gente fala, o Vasco ainda está sofrendo. E parece que o Salgado vai conseguir ser o pior dessas gestões ruins que nós temos. O pior presidente da era vascaína. E o mais engraçado disso tudo é que o Salgado era Coloca isso pra gente aí. No início, na campanha, ele era contra a SAF. Contra a SAF. E agora, de repente, é a favor. Mas é a favor mesmo, tá aflorado aí. Será que tem por trás disso que, de repente... O que tá acontecendo, né? Entendeu? É uma coisa muito estranha. Então, o Vasco ele precisa de boa gestão para ele ser um time rentável e continuar... voltar a ser o que era a grandeza. O Vasco não precisa ser vendido, Maurício. É verdade. E outra coisa, né? O Vasco tem condições, há um projeto aí que você já conhece, há um projeto que foi inclusive oferecido para essa gestão, para solucionar, para se arrecadar fundos financeiros, né? Para se captar recursos para o Vasco, mas eles não quiseram. Então a gente entende o quê? Que há um interesse por trás disso na venda do futebol do Vasco. Isso aí. Então a gente percebe que há alguma coisa por trás disso aí. Isso aí. E a coisa está sendo feita muito rápida, Robertinho. Isso aí. O mais preocupante é isso, como está sendo a velocidade de sair, que o Salgado está querendo empurrar na cabeça do torcedor do Vasco, está falando aí em milhões e não sei o quê, que isso aí para acontecer tem que ser aprovado, né? Não basta só o Salgado querer, isso aí tem que passar por uma votação, mas é isso que ele está querendo fazer, empurrar essa história na cabeça do torcedor vascaíno, que é uma coisa boa, que parece que vai ser uma mil maravilhas. E o torcedor do Vasco tem que ficar com o pé atrás, que isso não é bem assim que a coisa funciona, não. A gente está vendo lá no Cruzeiro, por exemplo, que o pessoal está querendo desistir da SAF. Isso aí, porque você vê que o Cruzeiro está numa situação bem caótica, que você tirar assim, o torcedor vascaíno, a diretoria, a gestão, ela tem que olhar também a parte do futebol, que é o principal que o torcedor quer, que é seu time brigando por título, grandes jogadores. A SAF, ela não vai olhar só para isso, ela vai olhar o seu giro de capital. Aquilo ali tem que dar lucro. Tem que dar retorno. Igual o Ronaldo entrou no Cruzeiro, quem tá achando que o Ronaldo vai colocar dinheiro dele lá só porque ele ama o Cruzeiro, para gostar Ronaldo do Cruzeiro. Comprou o Cruzeiro por 400, esses 400 milhões não entraram no Cruzeiro ainda não. Não é assim não. O Ronaldo ama o Cruzeiro, vai investir lá no Cruzeiro, vai pagar giro, fazer... Não é assim que a coisa funciona, não. É verdade. Aquilo ali vai ter que dar um retorno para ele. É empresa, gente. É empresa, assim que funciona a empresa. Você mesmo comentando aqui em off para mim, não querendo te cortar, que você vê só, eles compraram, entre aspas, porque o dinheiro não está, segundo informações, esses 400 milhões não entraram ainda, e já mandaram o Fábio embora. O Fábio hoje já está no Fluminense. Isso aí. Aí a gente o ídolo da torcida do Cruzeiro. Aí a gente olhando pelo lado do futebol... Eles não querem saber. O Fábio era um jogador importantíssimo para a volta do Cruzeiro para a Série A. Exatamente. Um grande goleiro, um grande profissional. Capitão do time, história do clube, quase fazendo 1000 jogos pelo clube. E eles não quiseram saber disso. Eles quiseram reduzir o máximo que pudesse, mandaram o Fábio embora. Para você ver o que fizeram com o Fábio. Eles podem fazer qualquer coisa no Cruzeiro. Então é isso que eu falo. A SAF, ela quer retorno financeiro. Ela não, é a prioridade. O futebol vem depois. Exatamente. E não espere aí um grande... vamos vender, né? O Vasco vai ser vendido e vai vir aí um danado, um time fantástico. Não vai não, gente. Não vai não, né? Assim não vai não. Olha, eles olharam pro Fábio lá no Cruzeiro, por exemplo, não quiseram nem saber quem era Fábio, se o Fábio era ídolo da torcida ou não, mandaram o cara embora, simplesmente isso assim. Aí. O cara queria encerrar a carreira no Cruzeiro e não pôde fazer isso, tá no Fluminense. Isso aí eu vi aí algumas matérias aí falando que vai ser tantos milhões investidos no Vasco, não sei o que, aquilo, mas ele, como você está falando, é isso aí, não é chegar e colocar esse dinheiro, não. Isso que eles falam é em longos anos, e o Vasco tendo uma boa gestão pode captar muito mais do que está sendo prometido aí nessa ilusão de SAF aí. É verdade, e é o que nós não temos hoje, que é uma boa gestão. Isso aí. Nós temos uma gestão apenas que pensa no lado deles, não pensa na instituição Vasco da Gama. Não pensa não. E como a gente vem falando, Maurício, a gente estava falando aqui também em off, e sem contar que essa diretoria aí tá sob uma liminar, né? Não sob é uma diretoria confiável. Exatamente, que o Dr. Cueva já encerrou. Então, olha só, qual é o investidor que vai ter confiança em injetar milhões num clube que é gerido por uma diretoria que está sob uma liminar? E aí?
E outra coisa, está para ser julgado agora o mais rápido possível, né, porque está tendo uma pressão lá de baixo, lá de cima, a suspeição do Dr. Paulo Roberto. Se é liberado o Dr. Paulo Roberto, e você sabe qual é o voto do Dr. Paulo Roberto, a sentença dele é a favor, contra, aliás, essa gestão. Então você imagina a situação daqueles investidores, já ficam com a confiança abalada nessa gestão. Quem vai investir? Quem vai investir numa gestão fake, numa gestão que está por uma liminar, que já foi extinta pelo Dr. Cuevas mesmo, tá lá. Como é que pode isso, cara? E a gente falando de Salgado, até do próprio Carlos Leite que está ali por trás ali, que também... Tem o Osório, né? O Duque Estrada, enfim. Não deve ser um dinheiro só investido no que eles querem investir só no Vasco, não. Tem outras coisas por trás disso aí, então o torcedor do Vasco tem que ficar com muito pé atrás disso aí. É o que eu vou repetir o que eu falei. O Vasco precisa de uma boa gestão para fazer o time voltar a andar e ser grande. Existe um projeto, mas eles não querem deixar o projeto entrar. Isso aí, que esse projeto vai entrar a qualquer momento, cara. Só deixando claro aqui, a gente deixando mais claro aqui, a SAF, ela para alguns clubes ela pode ser bom. Para alguns igual para o Bragantino, que é um clube pequeno, sem torcida. Agora imagina só, não cortando você. Vamos colocar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma grande torcida em Minas Gerais. Isso aí, é um time, vamos dizer, bairrista, que o pessoal fala, né? Dentro de uma localidade só. Agora, o Vasco da Gama tem torcedores, tem locais que o Vasco vai jogar, o Robertinho, que parece que ele está em São Januário. Tem torcedores em todos os estados brasileiros do mundo inteiro. O Vasco é um time... Então, não seria viável de forma nenhuma. O Vasco é um time rentável, a marca Vasco é muito forte. Exatamente. Entendeu? Então, para você que é torcedor do Vasco, que está entendendo que a SAF no Vasco não é viável, tá? Assine a petição pública, vamos deixar na descrição desse vídeo. Assine a petição pública, é de graça. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e você dizendo que é contra a SAF. E aí você vai ajudar para que essa petição pública possa entrar e essa SAF não acontecer, porque isso vai ser muito prejudicial para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Com certeza. Inclusive tem aqui, no lance está falando que em resposta a conselhos do clube, Vasco projeta 2 etapas para adesão da SAF. Jorge Salgado respondeu questionamentos de conselheiros do clube e entende que a mudança no formato estrutural do Cruz Maltino precisa ser separado por fase, ou seja, eles já deram o pontapé inicial nisso aí. Estou muito certo de que isso vai passar, né? Mas aí tem que passar no Conselho Deliberativo, tem o Conselho de Beneméritos e ainda tem o quadro social. Né? Isso aí leva um tempinho, gente. Isso aí não vai ser fácil aprovar essa SAF não, viu, seu Salgado? Seu Salgado. Olha só, os malefícios de uma SAF, gente. Você pode comentar também, se você é vascaíno, quais são os malefícios da SAF no Vasco, hoje. Quais são? Hein? O que você acha, Robertinho? Que, por exemplo, no Vasco hoje há interesses escusos por trás disso aí, eu acredito que tem. Isso aí. Igual que eu falei aqui, tratando do Salgado, da turma que acompanha ali a diretoria dele, tem muita coisa envolvida por trás disso aí, muita gente vai levar nisso aí, e o Vasco vai andar para trás mais do que tem andado nesses últimos anos aí, entendeu? Então não concordo com a SAF, o Vasco precisa... Essa diretoria deixa o clube, vem uma nova com a cabeça voltada para o Vasco. Para a missão. Isso aí. E sim o Vasco voltar a trilhar os caminhos que a gente conhece o Vasco que é. Olha, você conhece o Juliano Robaina? Eu conheço. Está dizendo aqui, Vasco vai ser penta rebaixado. É, Juliano Robaina. Se continuar dessa forma e com essa gestão, infelizmente eu vou ter que concordar com você. Aqui no YouTube nós temos o Mário Matos, que é uma das pessoas do grupo ali do Vasco da Gama. Ele diz: bom dia, Mauri Júnior, como sempre, assuntos pertinentes e muito bem fundamentados por vocês e seus convidados. Todos os torcedores têm que se... Olha o que ele fala aqui. Tem que se aprofundar no que é SAF e principalmente o modelo que é aplicado aqui no Brasil. É verdade, Mário. Tem que se aprofundar, que tem muita gente que é leiga no assunto. Isso aí. E acha que o melhor para o Vasco... Aí faz o que eles estão fazendo aí, falando em milhões, aí o cara que não se aprofunda no assunto, não sabe como é que as coisas vão funcionar, fala, agora... Não, tem que ser a SAF mesmo, porque isso aí vai tirar o nosso Vasco do buraco. E é isso que essa gestão quer fazer você pensar, que o Vasco não tem jeito para o Vasco, que não tem... nós não temos como contratar mais, nós estamos sem dinheiro. E outra coisa, Roberto, quero entrar no outro tema aqui, que os torcedores têm reclamado bastante. Os nossos ativos, jogadores sendo emprestados, sendo mandado embora de uma forma assim, cara... Isso aí, vou até citar o Andrei. O Andrei, formado no Vasco, muitos anos no Vasco, conseguiu chegar no profissional
usou a vitrine, que a camisa Vasco é uma vitrine danada. Claro, com certeza. E saiu sem o Vasco ganhar um tostão. Olha só que mas administração. Essa é a atenção. Olha que administração o Vasco tá tendo. Não só o André, mas como o Lucão, entendeu? Então, é isso que a gente volta a repetir para não ser redundante. A gestão, o Vasco precisa de gestão, não precisa ser vendido, precisa de presidente que faz uma gestão competente. Eu ontem no meu canal eu coloquei o seguinte, Vasco, como é que eu coloquei, gente? Produção, olha como é que tá a cabeça do velhinho. Eu botei assim, Vasco não precisa, tipo assim, não foi exatamente, Vasco não precisa de SAF, Vasco precisa de gestão. Isso aí. E não tem. Por exemplo, a ida de Marcos Dias, né? Que é um garoto que está dizendo aqui na reportagem do Lance, que é um atacante que foi recém-promovido do time sub-20, vai por empréstimo. Já vai emprestar sair. O cara, né, para a equipe estadunidense até dezembro, mas com opção de compra obrigatória. Ou seja, são ativos do Vasco que a gente está indo embora, né? Os caras não vi também uma parte aí na matéria aí que o Vasco estava querendo até vender uma parte na camisa em 2 jogos, fugindo um pouco do negócio da ação de jogador, para pagar a dívida. Para pagar de calote. Você vê como é que tá a situação, hein? Complicado. Robertinho, pra gente fechar esse assunto do Vasco, o próximo compromisso do Vasco será contra o Nova Iguaçu, na Colina, né? O jogo vai ser transmitido, você sabe? Vai passar, acho que na TV Record, fora nesses canais aí, pay-per-view aí do Campeonato Carioca. Então vai passar na Record, vai passar na Record, TV aberta. Então tá. Olha, entradas para o terceiro jogo do Cruz Maltino no estadual variam de R$12 a R$100, tá? Vai acontecer o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será em São Januário, nesta quarta-feira, às 21h35. A gente espera que o Vasco faça uma partida decente, né, Roberto? Isso aí, já temos 2 jogos, 4 pontos, né? Vamos fazer mais um jogo em São Januário, então é importante, até para brigar pela classificação lá na frente, o Vasco somar essa vitória aí dentro de casa aí. Verdade. E vamos aí então pedir mais uma vez para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores da live, né? Vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para você assinar, é grátis, a petição pública contra a SAF. Nós somos contra a SAF, nós somos a favor de uma AGE. Gente, outra coisa, é necessário para você que vai ao jogo comprovar o cumprimento do ciclo vacinal contra a Covid-19, tá bom? Beleza? Em www.velsaude.com.br/valida vacina Vasco, tá bom, gente? Para você entrar em São Januário. Roberto, obrigado pela sua participação, foi uma participação rápida, né? Ô Luiz Carlos, obrigado por ter emprestado o Robertinho aí, que é da resenha do Quinta no Ar, mas obrigado aí, eu trouxe você, porque eu sei que você é a favor de um Vasco melhor, Vasco sem SAF e um Vasco a favor de uma gestão melhor no nosso Vasco da Gama, e nós temos condições para que isso aconteça, Roberto. Eu agradeço a participação aí, precisando, estamos aí. Maurício, é o que eu falo com muitos vascaínos jovens ainda aí, que não viram o Vasco que a gente viu, né? Com Edmundo, Romário. Essa é da minha época, né? Pô, olha, eu peguei Roberto Dinamite. Eu já não peguei Roberto, eu não sou tão velho assim não, cara. Eu comecei a acompanhar mais o Vasco na época de Valdir, Jardel, o Vasco foi tricampeão carioca, 93, 94, 95. Ia muito a campo. Depois veio Edmundo, Evaí, Felipe, Juninho. Então esse é o Vasco que a gente quer. Paulista. Exato. Entendeu? Então esse é o Vasco que a gente quer. A gente só vai estar satisfeito quando a gente voltar o Vasco brigar por grandes contratações. E da maneira que está aí, a gente só está se afundando cada ano mais. Lembrando que há um projeto aí, gente. Nós temos um projeto, né? Nós temos um projeto que tem condições de trazer grandes jogadores e realmente transformar o Vasco naquilo que ele sempre foi, grande. Isso aí. Vencedor. Tá bom, gente? Tá aí, mais uma vez, notícias do Vasco da Gama. Hoje, para a participação do meu amigo Robertinho, que é também presidente do Esporte Clube Italva, um clube de expressão aqui da nossa cidade. Tá bom, gente? Valeu, Robertinho. Grande abraço para você. Um abraço, brigadão. Gente, vamos ali para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar aí. Conexão Gospel.